Vamos aos destaques da edição de hoje. Polícia Civil prende 2 pessoas por crime de estupro envolvendo 2 crianças em Montes Claros. Presidente Michel Temer sanciona a nova lei do FIES. E você vai ver também. Hoje, receita especial com almôndegas e dicas para você aproveitar o seu final de semana. O Vim TV Notícias já começou. E a gente começa essa edição falando de um crime de estupro que ocorreu na zona rural de Gameleira, no bairro São Geraldo, em Montes Claros. De acordo com a Polícia Civil, 2 pessoas foram presas. Daci Pereira da Cruz, de 60 anos, suspeito de abusar de 2 crianças, de 12 e 13 anos. E a mãe das vítimas, Ana Paula Pereira da Cruz, de 31 anos. A polícia conseguiu chegar até o suspeito por meio de denúncia feita pela tia das vítimas, depois da sobrinha de 13 anos ter um bebê no dia 9 de novembro. Os abusos ocorriam há 3 anos. Para estrupar as garotas, Daci, que era tio das vítimas, pagava uma quantia em dinheiro para a mãe manter sigilo do crime. Daci tem passagem por porte ilegal de arma. O abusador será indiciado por estupro de vulnerável e exploração de criança e adolescente. Ele pode pegar uma pena de até 30 anos. Já a mãe será coautora e pagará aí pelo crime de corrupção e exploração sexual de menores com a pena de mais de 25 anos. Ainda segundo a Polícia Civil, o inquérito tem 30 dias para ser concluído. E vamos mudar de assunto. Acúmulo de tarefas, cobranças excessivas, perfeccionismo e foco no trabalho como fonte exclusiva de prazer levam aí ao esgotamento físico e mental. Reconheça os sinais dessa síndrome na reportagem de Carlos Alberto Júnior e Paulo Rodrigues. Gisele trabalha na área da saúde há mais de 20 anos e, apesar de amar o que faz, conta que às vezes a rotina é um pouco cansativa. O serviço é estressante porque é uma responsabilidade muito grande, né? Acaba que você é responsável por tudo que acontece na estratégia de saúde da família. Você fica sobrecarregada com as coisas que tem que fazer e tudo, e ainda atender a população. A enfermeira não é a única. Um estudo revelou que profissionais da área da saúde em Montes Claros estão com a síndrome de burnout. O trabalho fez parte da tese de mestrado desta médica. Ela é uma síndrome do esgotamento profissional crônico, é um estresse profissional crônico que acomete aqueles profissionais que têm uma alta capacidade de resolução e que são altamente comprometidos com o trabalho. A rotina é estressante, a falta de estrutura do Sistema Único de Saúde, o grande número de atendimentos, a cobrança da população. Essas são situações que podem provocar a doença. Em Montes Claros, os dados são alarmantes. Uma pesquisa apontou que todos os profissionais entrevistados, 89 no total, estavam com a síndrome de burnout. Eu pesquisei os médicos de estratégia de saúde da família, foram 89 médicos, e esses médicos eles estavam acometidos com a síndrome. Eu fiz uma devolutiva, né, em relação ao trabalho, né, já falei com os médicos que foram entrevistados sobre esse acometimento. A minha defesa do mestrado, ele foi uma defesa pública, né? Eu convidei todos para poderem assistirem com a gente, para que eles pudessem também estar procurando um tratamento. Em casos extremos em que profissionais são colocados diante de situações difíceis, como na tragédia em Janaúba, onde dezenas de médicos e enfermeiros tiveram plantões exaustivos para dar conta de atender toda a demanda, é possível desencadear a síndrome. A especialista explica que é preciso estar atento a alguns sinais. Essa síndrome é um pouco difícil de detectar porque ela se confunde com outras doenças. A sintomatologia dela é muito extensa, por exemplo, uma dor de cabeça, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. O paciente ele pode ter distúrbios gastrointestinais, pode apresentar úlcera péptica. Então, ele tem uma gama de sintomas que pode ser confundido com outras doenças. Essa síndrome, ela é caracterizada por 3 dimensões, que é a exaustão emocional,
em que o profissional ele se sente depressivo, né, com uma ansiedade, sente que está realmente esgotado, a despersonalização, que é quando o profissional começa a tratar os outros como objeto, ele tem um distanciamento do ser humano, e a baixa realização profissional ou pessoal, em que ele se sente inútil, tudo o que ele faz não tem um retorno esperado, ele se sente um incompetente. Mas o importante é que o profissional, ele perceba o tanto que o trabalho dele está afetando na vida dele, tanto profissional quanto pessoal. Então, se ele teve uma queda na sua produção, se ele teve, se ele não está conseguindo ter aquele ambiente de trabalho favorável, ele sente que teve uma modificação, é importante ele procurar um médico para fazer esse diagnóstico. Apesar de todo o estresse, tem um amor pela profissão, né? Muito amor mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que trabalhar com muito amor pela profissão, muito amor com a população, né? Tem que trabalhar tratando todo mundo de igual para igual, com muito carinho. E depois do intervalo, no norte de Minas, produtores superam a seca com projetos do programa Brasil Sem Miséria. É já, não saia daí. Você que está assistindo o Vim TV Notícias, se liga só no recadinho que eu tenho para vocês. A Vim TV segue as tendências digitais e está presente no Facebook, Instagram e YouTube, todas com o perfil @VimTVRede. Então não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. E para aumentar ainda mais essa conexão, lançamos a nossa plataforma em streaming, a Vim TV Play, onde você tem acesso exclusivo a toda a nossa programação. Isso é a Vim TV cada vez mais perto de você. #tá na mão.